Bom dia! Hoje são 21 de junho de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Este, o 15º vídeo sobre o Deus de Albert Einstein. Sempre no início de cada vídeo, formulo a seguinte pergunta: por quê? Por que eu, Eustáquio, ateu, de Sobral, no estado do Ceará, terra em que foi comprovada a teoria da relatividade geral, formulada pelo Albert Einstein, por que eu estou aqui fazendo vídeos sobre o conceito de Deus de Einstein? Por quê? A resposta é muito simples. Estou fazendo esses vídeos sobre o Deus de Albert Einstein para desmentir o que está escrito em livros religiosos, principalmente evangélicos, e o que é propagado no mundo da internet. No mundo da internet e em livros religiosos, a gente vê ali uma falsidade sem fim. Afirma-se ali que o Deus de Albert Einstein é o mesmo Deus judaico-cristão. É o mesmo Deus que está na Bíblia hebraica, é o mesmo Deus que está na Bíblia cristã. Isso é uma mentira, olha, infinita, que dói na cabeça de quem estuda seriamente religião. Ora, o Deus de Albert Einstein, como estou aqui mostrando de forma clara e incontestável, o Deus de Albert Einstein é o mesmo Deus do filósofo Spinoza. É o panteísmo nu e cru. Estou aqui mostrando trechos do livro recém-publicado Einstein, Sua Vida, Seu Universo, escrito por Walter Isaacson. Em cada vídeo, estou aqui mostrando inúmeros trechos deste livro aqui. Sem dúvida alguma, o melhor livro sobre a vida de Albert Einstein. Pois bem, no vídeo anterior, 14º vídeo, mostrei aqui a primeira pergunta do poeta Georg Sylvester Viecker, que visitou o Albert Einstein em seu apartamento em Berlim, na Alemanha, em 1929, quando o Einstein estava com 50 anos de idade. No 14º vídeo, o vídeo anterior, eu mostrei a primeira pergunta que o poeta fez ao Einstein. Doutor Einstein, o senhor acredita em Deus? E o Einstein respondeu, eu expliquei isso no vídeo anterior. A primeira pergunta: como o poeta Georg Sylvester Viecker não entendeu a resposta de Einstein sobre se ele acredita ou não em Deus, aí o poeta fez a segunda pergunta. Doutor Einstein, já que o seu conceito de Deus, é o mesmo Deus judaico-cristão que está na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, o Einstein respondeu que não. O conceito dele nada tem a ver com os deuses de quaisquer religiões. Ao contrário, tudo isso é superstição. Muito bem. Então, diante dessa segunda resposta de Albert Einstein, o poeta volta a perguntar. Então, doutor Einstein, já que o seu Deus não é o Deus judaico-cristão, o Deus que está na Bíblia hebraica, o Deus que está na Bíblia cristã, será então que o seu Deus é o Deus de Spinoza? Veja a pergunta do poeta. O poeta, obviamente, já sabia que o conceito de Deus de Albert Einstein era o mesmo conceito de Spinoza. E o conceito de Deus de Spinoza, nada tem a ver com o conceito judaico-cristão. Ao contrário, o filósofo Spinoza dizia que a Bíblia
hebraica com seu Deus, a Bíblia cristã, tudo isso era produto de superstição humana. O Spinoza criticava o conceito do Deus Javé dos hebreus. Tanto é que o Spinoza foi punido em 1956, ou 1856, ele foi punido pela sociedade judaica de sua época, justamente por menosprezar o Deus da Bíblia hebraica, o Deus da Bíblia cristã. Pois bem, então veja, o Spinoza em 1456, desculpe-me aí, ele foi punido, ele foi excomungado pela comunidade judaica. Muito bem, muito bem. Então vamos aqui a resposta do Albert Einstein, né? Ele respondeu que sim, que o Deus dele era o Deus de Spinoza. Muito bem. Aí o advogado fez a terceira pergunta, né? A quarta pergunta, desculpe-me. Ele perguntou, Dr. Einstein, o senhor crê na imortalidade, na vida eterna? O Einstein, obviamente, disse, claro que não. Isso aí é superstição, é criação humana. A resposta do Albert Einstein. Viu aí? Como o Deus dele nada tem a ver com o Deus judaico-cristão. E aí o poeta fez a última pergunta. Essa aí, a mais importante, que eu vou aqui explicar. Ele perguntou ao Einstein como o Einstein chegou a essas ideias sobre esse Deus, sobre imortalidade, sobre livre-arbítrio. Ele perguntou de onde o Einstein tirou isso. Então agora, amigo internauta, vou mostrar a você o livro com as perguntas e respostas de Albert Einstein. Essas 4 aí que estavam faltando, né? A primeira está no vídeo anterior, 14º vídeo. E as 4 agora neste vídeo. Depois eu volto aqui, frente a frente, com você, para explicar isso direitinho. Vamos lá. Pois bem, internauta, veja aí, na página 397 do livro, veja aí a segunda pergunta do poeta Georg Sylvester Viecker ao Einstein, no apartamento de Einstein, em Berlim, na Alemanha, em 1929. Veja aí. Com o poeta, no vídeo anterior, 14º vídeo, o poeta fez a pergunta, Dr. Einstein, o senhor acredita em Deus? Muito bem. O Einstein respondeu, de forma indireta. O poeta não entendeu. Aí o poeta fez a segunda pergunta, veja lá, no início. Ele perguntou assim, seria, Dr. Einstein, seria esse um conceito judaico de Deus? Aí o Einstein respondeu, veja o que o Einstein diz aí, entre aspas, ó. Sou determinista, não acredito no livre-arbítrio. Os judeus acreditam no livre-arbítrio. Eles acreditam que cada homem faz sua própria vida. Eu rejeito essa doutrina. Nesse aspecto, não sou judeu. Fecha aspas. Viu aí? O Albert Einstein está dizendo que o conceito de Deus dele, nada, 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 tem a ver com o conceito de Deus dos hebreus, dos judeus, do Deus judaico-cristão. Nada. Muito bem. Diante dessa resposta de Albert Einstein, o poeta, então, pergunta qual o Deus dele, qual o Deus que se encaixa no conceito dele. Veja aí a pergunta do poeta. Será, Dr. Einstein, será esse o Deus de Spinoza? Veja, o poeta está perguntando ao Einstein se o Deus dele é o Deus de Spinoza. É óbvio que o poeta já sabia. Aí o Einstein respondeu que sim, veja aí, abre aspas, palavras de Albert Einstein. Sou fascinado pelo panteísmo. Sou fascinado pelo panteísmo de Spinoza. Mas admiro ainda mais sua contribuição para o pensamento moderno, pois ele foi o primeiro filósofo a falar
ou, melhor dizendo, a lidar com o corpo e a alma como uma só entidade e não como duas coisas separadas. Fecha aspas. Viu aí, caro internauta? Como o Deus de Albert Einstein nada tem a ver com o Deus judaico-cristão, que está na Bíblia hebraica e que está na Bíblia cristã. Nada a ver também com quaisquer deuses de outras religiões. O Albert Einstein via esses deuses aí de religiões como um produto de superstição humana. Muito bem, aí o poeta faz a quarta pergunta ao Einstein. Doutor Einstein, veja aí, ó, como chegou às suas ideias? Como o senhor chegou a essas ideias? De onde o senhor tirou isso? Aí o Einstein respondeu: sou artista o suficiente para inspirar-me livremente na minha imaginação. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação abrange o mundo inteiro. Fecha aspas. Eis aí a resposta do Albert Einstein. Essa aí, a mais importante. E eu vou explicar por quê depois. Então vamos agora à última pergunta que o poeta fez ao Einstein. Doutor Einstein, o senhor acredita na imortalidade? Veja a resposta do Einstein. Não. Não. E uma vida é suficiente para mim. Fecha aspas aí. Muito bem. Agora vamos ao comentário aqui, frente a frente. Pois bem, você viu aí a segunda pergunta feita pelo poeta Georg Sylvester Viecker ao Einstein. Qual foi a segunda pergunta? Ele disse: senhor Einstein, será que o seu conceito de Deus é o mesmo Deus judaico-cristão que está na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã? Qual foi a resposta do Einstein? Claro que não. Claro que não. Os judeus acreditam num Deus aí, ele falou, num Deus pessoal, um Deus que interfere na vida dos seres humanos, um Deus aí que prega o livre-arbítrio, um Deus aí que prega recompensa, um Deus que castiga, um Deus que salva, um Deus que mata, um Deus que gosta de sacrifícios, holocaustos. Diz aí o Albert Einstein, esse Deus aí para mim é um Deus fruto de superstição humana. E qual foi então a terceira pergunta do poeta ao Einstein? Ele perguntou: então, doutor Einstein, será que esse seu Deus aí é o Deus de Spinoza? Ora, o poeta já sabia que o Deus de Einstein era o Deus de Spinoza. E agora que ele perguntou, né, para ver a resposta. E o que foi que o Albert Einstein disse? Claro, o meu Deus, o meu conceito de Deus é o panteísmo de Spinoza. É o panteísmo de Spinoza. E que o Spinoza via corpo e alma como coisas inseparáveis, únicas, diferentemente do conceito de qualquer religião. Viu aí? O Deus de Albert Einstein é o Deus de Spinoza. E o Deus de Spinoza, nada. Nada tinha a ver com deuses de quaisquer religiões. Tanto é que o Spinoza foi punido por dizer que esses deuses de religiões eram criaturas imaginárias. Muito bem. E aí o poeta fez a terceira pergunta ao Einstein. Doutor Einstein, o senhor acredita na imortalidade, na vida eterna? Qual foi a resposta do Einstein? Não, claro que não. Claro que não. Uma vida só é suficiente para mim. Ele diz que não acredita em imortalidade. E as religiões pregam a imortalidade, pregam a vida eterna, não é isso? Pois o Einstein não, é contra. Viu aí como o Deus dele nada tem a ver com o Deus judaico-cristão, nem com quaisquer deuses.
Eis a verdade nua e crua. E qual foi a quinta pergunta que o poeta fez ao Einstein, lá no apartamento dele, em Berlim, em 1929, quando Einstein estava com 50 anos de idade? Qual foi a quinta pergunta e a mais importante? O poeta perguntou ao Einstein: Dr. Einstein, como surgiu essa ideia? Como o Senhor chegou a essa ideia de Deus? Por que o Senhor tem esse conceito de Deus? Um mistério, né? Que envolve aí a natureza. Por quê? Como o Senhor chegou a isso? O que foi que o Einstein disse? É o que eu prego sempre aqui. Ora, ele diz que esse conceito que ele tem de Deus, ele não tem esse conceito como fruto de um conhecimento dele. Ou seja, não foi fazendo cálculos matemáticos que o Einstein chegou a essa concepção de Deus. É o que ele diz de forma clara, que esse conceito de Deus não foi fruto de um conhecimento. Ele calculou, aí chegou à conclusão que esse Deus existe. Nada. Ao contrário, é o que eu sempre digo aqui. E o Einstein foi sincero em dizer, ele diz aí que esse conceito de Deus, dele, é um conceito que veio da imaginação dele, pura imaginação. Aquilo que ele imagina, é aquilo que ele consegue, sem conhecimento algum, é apenas fruto da imaginação dele. É que ele chegou a esse conceito de Deus como uma coisa imutável, né? Leis imutáveis, a ordem no universo. Então o Einstein chegou a esse conceito por meio da imaginação. Ele diz aí que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Claro que não é, mas o sentido aí que ele prega é verdadeiro. Por quê? É por causa da imaginação, ou seja, pelo fato de uma pessoa não conhecer uma coisa, imaginar apenas, que essa imaginação leva a pessoa a estudar. E aí, por meio da imaginação, o cara chega ao conhecimento. Ali é o conhecimento verdadeiro. Então, quando Einstein diz que a imaginação é mais importante que o conhecimento, claro que não é. Mas ele diz isso é porque, para a pessoa chegar à verdade, ao conhecimento sobre uma coisa, é preciso antes que haja imaginação. Porque sem imaginação, sem aquele desejo de conhecer a coisa, a pessoa não parte para o estudo, não parte para a pesquisa. Então é isso aí. Mas é óbvio que o conhecimento é muito mais importante que a imaginação. Porque o conhecimento, ele é sólido, ele é racional, precisa de estudo para chegar a uma verdade. A imaginação não. Como a imaginação é apenas uma coisa sem prova alguma, sem postulado algum, é apenas aquilo que a pessoa sente, isso aí leva a pessoa ao erro. Então aí, veja, quando Einstein diz que ele acredita em um Deus que esteja ali por trás da ordem que há no universo, planetas, né? Satélites naturais, né? Estrelas. Então essa ordem aí que ele vê no universo, isso aí é fruto da imaginação dele, pensar que há alguém por trás disso. É apenas imaginação dele. Não é um conhecimento. Ele não calculou, não fez cálculos como ele fez em relação à relatividade geral. Para chegar à relatividade geral, o Albert Einstein sofreu ali, fazendo cálculos matemáticos. E aí ele chegou à relatividade geral, que é uma realidade. Já o conceito dele de Deus não é produto desse conhecimento, não é produto de cálculos matemáticos. Mas não, esse Deus aí em que ele acredita é apenas fruto da imaginação dele. É o que eu digo aqui. Fora do ateísmo não existe salvação. Deuses não existem. Deuses são um produto da imaginação humana. É o que eu sempre digo aqui. E o próprio Einstein afirmou isso aí, que essa crença em uma força superior que comanda, que controla o universo, essa força superior é apenas fruto
da imaginação dele e não de conhecimento dele de qualquer coisa. E aí está, Deus algum existe. Deuses são um produto da imaginação humana.